e também essa gravação do vídeo aula, pode ser? Tá combinado? Ok. Então pronto, maravilha. Bem, gente, então boa tarde, né? Agora iniciando nossa aula, né? Acho que todo mundo já chegou. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eugênio, lá do IFPE, né? Tenho contribuído aqui com a ETS, né? Em especial aceitando aí o convite das professoras Anne, Giovana e Natália. Estou aqui para contribuir aí para a formação de vocês nessa área tão importante que é a metodologia científica, né? E o assunto que me foi confiado para essa tarde foi falar com vocês sobre busca em base de dados, tá certo? E vamos lá, vamos bater um papo sobre isso, né? O primeiro ponto que a gente tem que conversar, deixa eu puxar aqui minha câmera para cá. O primeiro ponto que a gente tem que conversar é sobre qual a importância, né, da gente obter informação, né, dos informacionais, tá? Que seriam essas fontes de informação, né? O que que é isso? Por que que eu preciso me informar? Olha que meio, você pode parar assim, né? Pá, óbvio isso, né? Mas, enfim, quero chamar a atenção, né? Como o autor aponta aqui, o Cunha aponta, que no processo de aprendizagem, certo? A busca, o acesso e o uso de informações, né? Tá mudo, não? Mudo minha voz? Ficou Mentira. mudo. Poxa. Agora tá me ouvindo? Agora eu tô escutando. Pronto. Deve ser a adolescência, às vezes troca minha voz. Tá melhor agora? Tá sim. Então tá, talvez deve ser o sotaque, eu falo muito rápido. Vou repetir. Então, eu tô falando que problemas informacionais são aqueles problemas em que você busca uma informação. Né? 90% dos nossos problemas está relacionado à falta de informação, né? Informação é importantíssima. E nesse processo de solução de problemas, né, isso colabora para a geração e inovação de conhecimento. Tá certo? Então, fazer pesquisa por si, né, existe aí uma demanda inerente para a geração de conhecimento, e para você gerar conhecimento, você precisa buscar informações. Beleza? Então, é fato isso, né? Existe aí uma epifania, às vezes acontece, né? Um pesquisador, dormi, acordei com essa informação, com a ideia, mas 90% de toda a pesquisa, 99% de toda a pesquisa, ela vai partir de uma busca de informações. Tá certo? Tranquilo, né? Tô só motivando algo que é meio óbvio, mas é preciso falar. Joia? Tranquilo? Tranquilo, Show de tranquilo. bola. Vem comigo, vambora. Tranquilo. Aí, como é que a gente avalia? Como é que a gente avalia as fontes de informação? Ok? Fontes de informação. A gente tem vários critérios. O primeiro deles é a questão da clareza. A clareza de uma fonte está relacionado a o que eu estou pesquisando, eu estou compreendendo o que vem de lá. Imagine que uma das minhas fontes de informação, vou colocar assim, fosse um rádio, certo? Que ele tem tanto chiado que eu não sei se eu estou ouvindo direito, certo? Chiado, ruído, né? Então, você não sabe nem se você está aferindo corretamente. Imagine um termômetro, ok? Em que o valor, o mercúrio ali dentro daquele termômetro não está tão fácil de averiguar. Então, a clareza, você precisa da clareza da informação, tá certo? Com que você consegue obter informação daquele instrumento, daquela fonte de informação. Joia? Esse é o primeiro ponto. Coerência. O que é coerência em questão de informação? Ele está de acordo com o que se espera ser visto. Imagina um termômetro que você coloca num indivíduo e em um momento você vê uma temperatura, 2 minutos depois você tem uma temperatura totalmente diferente, né? Ou então, por exemplo, você está num lugar quente, você tem essa sensação, olha para o termômetro e ele não está coerente com aquela temperatura, né? Não aumenta, não diminui, muda-se a temperatura e não muda aquele valor, certo? Ou então eu estou numa base de dados, puxando agora um pouquinho mais para o nosso assunto, sobre o Covid no Brasil, e a gente não tem esse tipo de dado lá dentro, tem dados sobre o trânsito, dados sobre
é, a violência, certo? Então ele não está coerente. Isso é coerência. Joia? É o tempo todo perguntando, joia? Aí vocês falam, sei. Não. Joia, Sim, joia! Ô, sim, Glória! professor. Ô, Glória! Muito bem, igreja, me acompanha. Então, ó, vamos lá. É assim, tá certo? É assim, aqui é igual a espinha, é na base da pressão, certo? Vocês vão tatuar tudo isso aí que eu tô falando. Vambora. Eu quero que vocês aprendam, tá? Então, vamos embora. Aí depois, outra questão, atualização e revisão de uma fonte, certo? Então, por exemplo, digamos que eu estou numa fonte sobre o Covid. Se essa fonte não se atualiza, ok? Eu quero saber como está o Brasil hoje, e a última atualização foi uma semana, né? Então, eu posso avaliar uma fonte de acordo com essa atualização e revisão. Revisão para ver se ela tem erros, né? Então, às vezes, você tem atualizações diárias, revisões sistemáticas a cada tanto tempo, feito de determinada metodologia para revisão, tá certo? Então, isso tem também uma das avaliações que você deve fazer nas fontes que você utiliza. Cobertura também está relacionado à qualidade da sua fonte. Será que ela tem uma cobertura em relação ao assunto que eu estou pesquisando? Então, por exemplo, eu estou falando sobre Covid. Ela pode até comentar, a fonte pode até ter dados sobre Covid, mas digamos que ela não tem uma cobertura tão grande, não vai falar sobre casos em idosos, ok? Pô, se eu tiver uma fonte que ela deixa estrinchado, né, destrincha a idade da pessoa que pega, de que pega o Covid, acometido por Covid, e outra que não deixa detalhado isso, veja que a outra fonte ela tem uma cobertura mais interessante, ela tem tipo de dados mais detalhado para mim, tá certo? Cobertura, validez, né? Então, o quão válido é esse dado, com o nível de certeza que traz aquele dado, também é uma característica. Informações complementares, né, dessa fonte. Então, ela vai trazer aí qual foi a data de coleta, quem é o corpo editorial que pegou aquela informação para você, qual é o objetivo, né, que essa fonte ela possui, tá certo? Então, é muito importante analisar essas questões para até justificar. Eu uso tal fonte, minha fonte é tal, por quê? Por causa disso, disso, disso. Né? As informações complementares também podem ser analisadas. Filtragem, também é uma coisa importante, analisar numa fonte. Digamos que eu tenho lá vários dados e ele tem poucos mecanismos, opções para eu filtrar. Então, eu vou receber uma enxurrada de dados, eu não consigo filtrar, né, classificar, separar aqueles dados, tá certo? Outro ponto que você deve avaliar são esses mecanismos de filtragem. E, por fim, a originalidade da fonte, porque às vezes você tem fontes que não têm dados próprios, elas estão repassando de outras fontes, certo? Imagine aí um jornal, ok? Que você assiste na televisão, e ele tem originalidade zero. Então, quer dizer que tudo que ele apresenta, ele pega de outros jornais, tá? Então, às vezes você vai dar preferência a uma fonte por conta da originalidade dela, tá certo? Bem, isso aqui é um apanhado geral de como você avalia as fontes de informação. Joia? Dúvidas? Não, não. Nunca? Nunca teremos? Não, professorzinho, agora não. Quando você chega mais para frente, a gente vai vendo. Ó, Não, muito tá bem. tudo tranquilo por enquanto. Diga. Alguém falou, ô professor. Vanessa, Vai, Vanessa. é porque, assim, logo, já que tem esses critérios, logo haverá fontes de pesquisa mais confiáveis do que outras, né? Mais confiáveis, né? Confiáveis, quando eu falo confiáveis, está relacionado à validez, né? Ou à coerência, né? Eu falo, ó, essa fonte é mais confiável. Por quê? Porque ela tem validez, é mais coerente, né? E pode ser mais adequadas, porque quando eu falo, essa fonte é mais adequada, por quê? Porque ela tem uma melhor cobertura, ou então, porque ela é mais original, entendeu? A questão. Então, Sim, tudo entendi. isso serve para vocês terem vocabulário. Olha, gente, uma das coisas mais importantes em um pesquisador é o vocabulário dele. Então, tipo assim, chegar e falar, eu uso tal fonte. Aí o cara, por quê? Porque eu gosto. Não. Ó, já era. Acabou. O cara fecha a porta e vai-te embora, né?
Ah, eu gosto por quê? Ah, porque ele tem uma boa cobertura. O cara, então você analisou a cobertura da fonte? Foi, entendeu? Então o cara já te dá mais ouvidos, né? Então, uma coisa que diferencia o joio do trigo é o vocabulário, tá certo? Por isso que eu tô trazendo aqui para vocês, ó, para vocês ficarem com o vocabulário afiado, né? A avaliação da fonte. Não usar só por usar. Usar e avaliar a fonte e poder falar sobre isso. Beleza? Bora Sim. que esse é o segundo slide de 200. Vamos lá. Não tô vendo o chat, tá, galera? Bora lá. Certo. Vamos lá. Então, como é que eu escolho a fonte? Eu falei sobre a avaliação, que é importante na escolha, mas eu vou trazer algumas coisas que vocês devem ter preferência, devem observar e evitar. Preferência, qual fonte você vai usar? Bibliotecas, ok? Realmente, bibliotecas virtuais, né? Índices que existem, o índice Bovespa, índice... são marcadores, muitas vezes relacionados, né, a bases e dados institucionais do próprio governo, né? Ou então de uma universidade, uma biblioteca da universidade e tal. Então, essas são as principais fontes que você deve ter. Ah, professor, o senhor comentou sobre jornal. O jornal é uma fonte, você pode até comentar. Se vocês já tiveram aula sobre a BNT, não sei se vocês já tiveram. Já? A BNT que Aula, Ainda não. Professor, noções, né? Muito pouco. As coisas mais básicas, Tudo né? bem, Para fazer assim um resumo. o tudo senhor bem. se refere aqui neste curso, né? Eu o quê? O senhor se refere aqui neste curso se a gente já teve aula de ABNT, né? É, Ah, aqui não, mas eu já tive na universidade, na minha graduação e no técnico já. maravilha. Vocês vão ter nesse curso também. Vão ter nesse curso também, tá bom? A gente preparou um curso maravilhoso para vocês. Vai ter também a BNT. E a BNT, o que eu estava querendo mencionar, ela já normatiza como referenciar notícias de jornal, televisivo, rádio, até postagens no Instagram, você pode referenciar no seu artigo. Você escreve um artigo, postagem tal, tarará, tarará. A BNT, ela define já sistematicamente como você cita, referencia esse tipo de conteúdo, essas fontes. Contudo, eu estou trazendo para vocês o que vocês devem ter preferência, né? Você deve preferir bibliotecas, índices e bases de dados institucionais, tá bom? Então, só sugestão. Você pode, eu estou falando como fontes, tá? Vamos lá. O que você deve observar? O corpo editorial, então, quem é que faz, quem é que organiza essa fonte, né? Essa revista, essa biblioteca? O escopo, no caso, o que ela se dá, no que ela se objetiva, né, trabalhar. Então, o escopo é sobre doenças autoimunes, sobre parasitoses, sobre idosos, enfim. É observar isso para não ficar procurando onde não deve, né, o que não deve. Observar o conteúdo, como é se dado o conteúdo, o propósito, a atualidade, o rigor científico, né, com que as coisas são registradas lá. Você deve observar isso. E você deve evitar quando você usar fontes, né, no seu trabalho científico, fonte de base, evitar textos de opinião, certo? É muito bom ler um comentário, de acordo com Leandro Carnot, né, o Mário Costela, a vida é bela, enfim, é muito interessante, é uma opinião, etc., mas a gente não, para um artigo que a gente está buscando aqui, né, um artigo, fazer uma pesquisa, não é interessante esse texto de opinião, não contribuem tanto. Então a gente tenta evitar, né, às vezes o cara está escrevendo lá um artigo, e aí ele quer colocar uma poesia, alguma coisa assim, né, apenas para reflexivo, vou trazer assim, né, mas cientificamente não existe esse rigor, tá? A gente também tem que evitar incompletude e ruído, tá certo? Então, imagine que você está usando dados, uma fonte de dados, questionários, ou então prontuários, né, de algum hospital, e falta lá o nome da paciente. Você tem, sei lá, a idade, tem peso, tem a doença que ele está cometido,
mas falta o nome, ou então falta o endereço, algum dado que você observa que era necessário, você não vai usar metade do dado, vai usar só se for completo. Ou ruídos, por exemplo, você observa que o ruído, né, seria alguma coisa errada naquela base, naquele dado, você observa que está errado, você não vai usar, né? Por exemplo, tem lá o sexo, a era de marcar tinha lá masculino e feminino, eu quero marcar os dois. Aí você vê, poxa, tem um ruído ali. Por mais que eu consiga inferir, sei lá, lendo o nome da pessoa de alguma outra forma, se existe ruído naquele dado, a gente já vai descartar. Tá certo? Certo. Maravilha, muito bem, vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, categorias de fontes. Categorias de fontes. É que eu tô falando um pouquinho rápido, vocês me param se tiverem dúvidas, tá, gente? Que eu quero dar dentro do horário, né? Me passaram que era 1 hora. Categorias de fontes, né? Eu acho que a Natália me passou que vocês já falaram sobre isso, já? Primária, secundária e terciária? Sim. Pronto, maravilha, né? Ela falou sobre variáveis, etc. Bem, está correlacionado ainda com o nosso assunto, né? Então, estou retomando aqui, né? A primária está sobre a questão da originalidade da informação, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando que minha fonte é primária, então ela foi gerada, né? Essa informação ela foi gerada de um processo de coleta de dados. Então, um prontuário é uma fonte primária, né? Um prontuário que eu analisei, eu tive um prontuário de um paciente, olha, isso aí foi o processo de uma coleta, certo? Digamos que eu tenho sensores, dados de sensores. Ora, né, digamos, os sensores de presença, né, mais para a minha área de computação. A gente usa alguns sensores, né? Uma roleta dentro da ETS. Imagina que para entrar na ETS tem uma roleta igual de ônibus, e aí aquele número que informa o número de pessoas que estão entrando, ali é uma fonte de informação primária, certo? Porque ele está processando o dado, está coletando naquela exato momento. Joia? Secundária é o produto da análise da primária. Então, por exemplo, se eu tiver um relatório, um gráfico daquela roleta que aponta lá a distribuição de pessoas que entram na ETS por dia, por semana, né? Então, isso aí já seria uma secundária, uma fonte secundária. E a terciária já seria aí uma coletânea, né? Uma recompilação de primárias e secundárias, né? Um trabalho aí um pouco maior, vou dizer assim, né? De agregar aí fontes, né? Um conjunto de fontes. Quando a gente está fazendo pesquisa, muitas vezes a gente vai trabalhar com dados primários, né? Quando a gente está coletando. Quando a gente está fazendo revisão de literatura, a gente está trabalhando com fontes secundárias. Natália Raíssa chegou aqui. Oi, Natália. Chegando. Então, revisão de literatura, a gente está trabalhando mais com secundárias, tá? Alguém fez uma pesquisa, coletou dados, etc., e a gente está comentando o resultado da pesquisa de outras pessoas, tá certo? Isso é bom ter em mente isso. Quando a gente está fazendo uma pesquisa de campo, com experimentação, com coleta, a gente está produzindo fontes primárias. Joia? Professor, terciárias. Explica aí mais um pouquinho, só um pouquinho. Excelente, vamos embora. Terciárias ele é um conjunto de secundárias e primárias, certo? Uma recopilação, a combinação disso aí, tá certo? Então, é quase na terceira pessoa, né? Então, primeira pessoa, primárias, né? Coleta ali, direto. Secundária, eu tô falando daquela ali. Terciária, terceira pessoa, tá falando daquele que falou. Falando daquele que falou daquele. Entendeu? Então, eu correlaciono isso. Às vezes, você tem um artigo que você está analisando o seu experimento em relação a outro experimento. Ok? Então, você está produzindo uma informação terciária. Né? Eu tenho primárias e secundárias ali combinadas. Deu para entender assim? Assim deu para entender, assim ficou bem claro mesmo. Ok? Obrigada. Um artigo de revisão em literatura, normalmente, ele é terciário. Certo? A secundária, ele é direto na primária. Ele é direto na primária. Agora, quando eu já começo a correlacionar secundárias, eu estou gerando uma terciária. Beleza? Então, vamos embora. Bora lá.
Cadê? Cadê meus slides? Perdi aqui meus slides. Pronto, achei. Vamos embora. Então, eu já estou falando aqui um pouquinho sobre algumas atividades que a gente realiza para fazer uma revisão de literatura, tá? Fazer uma revisão, para fazer uma coleta de dados, uma busca em bases. E aí, quais são as atividades, né? Eu acho que a professora Anne falou um pouquinho sobre isso, né? No início da pesquisa. Falou um pouco, deve ter falado alguma coisa nesse sentido, eu vou especificar um pouquinho mais. Né? A primeira atividade que a gente tem que fazer é identificar o problema e a temática que a gente quer trabalhar, ok? Então, vamos pegar um exemplo. Cadê? Vou pegar um exemplo aqui. A última pessoa que entrou foi a... Deixa eu ver aqui. Foi a Vanessa, eu acho. Vanessa, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Vanessa, você está trabalhando com o quê? Seu projeto de pesquisa está com quem? Não, eu não estou no projeto de pesquisa ainda não, é porque eu estou só para aproveitando essa oportunidade do curso. Ah, muito bem. Tá, então, mas se você pudesse criar um projeto de pesquisa, tu gostaria de pesquisar o quê? Eu gostaria de pesquisar sobre os erros que causam danos, danos irreversíveis aos pacientes, porque geralmente são pouco divulgados os erros de enfermagem que causam danos. Ok, muito bem. Então, maravilha. Vamos lá. Então, olha, identificação do problema. Primeiro, a gente tem que identificar o problema nesse sentido, né? Qual o problema? Existem erros de enfermagem que causam danos irreversíveis. Esse é o problema que a gente tem, não é verdade? Enquanto existir pessoas no mundo, vai existir problemas. Então, a gente já identificou um deles, né? Então, qual é a temática, né? Problema ou temática? Erros em enfermagem, ok? Aí, qual é a pergunta norteadora que Vanessa vai se fazer? Quais são, né? Quais são os erros de enfermagem que causam danos irreversíveis, ok? Então, veja só, quais são, né? Uma pergunta norteadora. O que significa? Significa que, no final da pesquisa dela, ela vai ter uma lista, entendeu? Se ela falou quais são, quais traz uma lista de coisas. Se ela falasse como é, então como é que é feito o erro, aí já não seria uma lista. Ou então aonde? Aonde seria um lugar, entendeu? Então a pergunta norteadora define como vai ser o resultado da minha pesquisa. No caso aqui de Vanessa, ela trouxe aí quais são. E aí, uma vez definido a pergunta norteadora, a gente vai ter os descritores dessa pesquisa. Descritores a gente vai ver um pouquinho mais na frente o que é que significa, tá certo? Mas eles ajudam na descrição da pesquisa. Seguindo, a gente tem depois a definição dos critérios de inclusão e exclusão, tá? Que vai ajudar a gente a definir o que vai entrar e o que vai sair da nossa pesquisa. Depois a gente tem a seleção e caracterização, né, desses dados, dessas fontes, dessas informações, artigos. Depois a gente tem a análise e discussão, tá bom? Então essas são as atividades que a gente... Boa tarde, Jane. Boa tarde. Então essas são as atividades que a gente realiza quando a gente está fazendo uma busca em base de dados, quando a gente está fazendo uma revisão de literatura, tá? Como eu já falei, né, toda pesquisa ela vai passar por um processo aí de busca de informação. Então, importantíssimo essas atividades, a realização dessas atividades. Beleza? Vamos lá, vamos falar mais em detalhes aqui o que é que seriam essas atividades. Aqui eu tenho um exemplo, na verdade, ó, aqui tem um exemplo. Vejam aí essas tabelinhas, é só um exemplo, tá? A gente tem aqui a primeira tabela apresentando os artigos, né, a distribuição dos artigos encontrados e selecionados, ok? Então, eu encontrei tantos artigos nessas bases, né? A gente vai falar um pouquinho mais bases, né? Então, essas fontes de dados, essas bases, fontes de artigos, no caso, né? Tinha Scopus, PubMed, tarará, achei tantos, foram 13 encontrados no total, 9 excluídos, no total, então, 13 menos 9, foram selecionados 4. Aí, aqui embaixo tem a apresentação, né, dos artigos, o que cada artigo, as informações desses artigos, tá certo?
Ali na outra tabela ainda tem a justificativa da exclusão. Ah, eu tirei alguns porque não eram originais, né? Estavam repetidos, eram duplicatas, tá bom? Então, aqui é um exemplo de como você organiza, né? A etapa anterior, né? A questão da seleção, caracterização e análise. Entendeu? Aqui a gente tem na 3, na atividade 3, a gente seleciona e caracteriza, né? E a 4 a gente analisa e discute. Então, essa 3, o resultado dessa 3 seria essas tabelas, né? De seleção e caracterização. Aqui a caracterização está aqui embaixo. E depois a análise e discussão seria eu ler esse quadro 1 aqui e começar a falar, olha, eu encontrei 4 artigos, 2 deles faziam ressonância magnética, um deles trabalhava com 244 indivíduos, tarará, etc. Então, eu quero chamar a atenção é que, seguindo aquele passo a passo, fica muito fácil de fazer. E a análise e discussão é ler a planilha, a tabela que você criou e discutir. Ler ela, né? Eu acho muito bom isso quando você está escrevendo. Tudo que você coloca, você tem que ler para o leitor, tá certo? Tem gente que às vezes bota só uma tabela assim e o leitor é que tente entender as coisas, né? Você tem que ler para ele, né? E deixar escrito, na coluna tal você pode observar tal coisa, na linha tal você pode ver tal coisa, e assim por diante. Beleza? Então aqui é só um exemplo. Estão me acompanhando? Eu vou falar sobre descritores agora. Sim. Acompanhando. Show de bola. Ô, turma boa. Vambora. Então, vou falar sobre descritores, tá? Lembra que eu comentei que a gente tem lá a pergunta norteadora, e da pergunta norteadora a gente tem os descritores, né? Que vão descrever a nossa pesquisa, certo? Então, o que seriam os descritores? São termos padronizados e ordenados hierarquicamente para definição de assuntos, tá certo? Então, por exemplo, às vezes você quer definir a sua pesquisa e você não sabe exatamente qual termo você vai usar. Digamos que eu estou falando sobre saúde da mulher, certo? Será que eu deveria falar saúde da mulher ou saúde das mulheres, né? Será que é para falar sobre qualidade de vida da mulher ou saúde da mulher? Às vezes a gente tem uma noção, né, de tanto escutar, tanto ler, falar, a maioria das pessoas falam esses termos, mas tem termos que você fica na dúvida. Será que por exemplo, saúde da mulher ou saúde feminina? Né, você fica na dúvida. Estou dando exemplo, né, não é muito minha área, vocês acham assim, que absurdo, mas é porque não é minha área, né? Mas deu para entender a questão do que seriam os descritores? É um local que você descreve sua pesquisa, né? Você encontra os termos. E aí a gente tem um site muito importante que a maioria das pessoas utilizam, que é o Desk, né? Ou o MES, né? Hoje eles têm aí estão aí juntos, né? São descritores na ciência da saúde, muito importante aí para vocês da área de saúde. E nesse site aqui, que tem o link, a gente consegue verificar os termos, né, os termos padrões de serem utilizados nas nossas pesquisas, tá? No caso do DES e o MES, tem os termos em inglês e português. Vamos dar uma acessadinha aqui para mostrar como é que funciona mesmo? Vou clicar aqui nesse link. Acessa também para ver palavras-chave, né? Para se já tem, se... Exato. As palavras-chave... Esse desk. Exatamente. As palavras-chave a gente coloca no nosso artigo, né? Muitas vezes tem lá a introdução, quer dizer, tem resumo, palavras-chave, né? Depois vem o artigo, né? E essas palavras-chave, elas estão relacionadas ao conteúdo do seu artigo. Aí, quais palavras-chave eu vou colocar? Então, o ideal para você escolher as palavras-chave é escolher termos padronizados. E como é que eu vou escolher os termos? Usando aí uma fonte, né, de informação, no caso esse site aqui, né, do Desk e o Mesh, que vai apresentar os termos. Eu vou dar um exemplo. Quem falou comigo agora? Quem foi, hein? Foi eu, Vanessa. Vanessa, me ajuda aí. Tu tá pesquisando o quê? Eu já falei contigo, né? Oh, meu Deus. Então, peraí, deixa eu falar com outra pessoa. Nada contra você, viu, Vanessa? Mas, deixa eu ver aqui. A última pessoa que chegou agora foi Jeane. Jeane, tá me ouvindo? Ai, meu Deus do céu. Jeane, tu tá fazendo alguma pesquisa?
Tava. Tava. Várias. Tô quase conseguindo escutar. Tava fazendo uma Várias. pesquisa? Várias. Várias? Com quem? Sobre o ciclo do sangue, do projeto de extensão de hemovigilância, segurança do paciente, com a professora Giovana, e sobre instrumentação cirúrgica, com a professora Ana e a professora Fernanda. Beleza. Você tá nesses 3 projetos ao mesmo tempo? Sim. É um herói. Beleza, uma heroína. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui com a professora Giovana, ou Anne. Certo? Então, com a Giovana é hemovigilância, é isso? Como é? Não, com Giovana é o quê? Segurança do paciente. Segurança do paciente, beleza. Então, vamos ver aqui alguma coisa. Aqui, né, a gente está aqui no site dos descritores, e aí eu quero ver aqui como é que as pessoas padronizam o nome segurança do paciente. Será que existe? Eu vou fazer aqui o teste, ó. Segurança do... Existe, a gente fez. Gente, vocês viram já? Ó, aqui está, ó, segurança do paciente. Do inglês, patient safety. Ok? Outro termo relacionado que você pode utilizar tá aqui, ó, time out, assistente de saída. Né? Ou então, pausa cirúrgica. Termos relacionados a segurança do paciente. Digamos que eu não sei que existe a segurança do paciente. Eu colocaria só, por exemplo, paciente. Eu quero saber todos os termos que estão relacionados a paciente. Ó. Existem 78 termos. Então, ó, tem a aceitação pelo paciente, acompanhantes formais em exames físicos, ó, outro também, acompanhante de paciente, tá certo? Então, digamos que eu não sei exatamente qual o termo que eu quero usar, eu posso soltar aqui e ler aqui as possibilidades. Admissão do paciente, né? Em especial, ele vai ter aqui qualquer termo, tem a possibilidade de eu mudar um pouquinho isso, né? Eu quero qualquer termo, eu quero código hierárquico, qualificador, eu gosto de colocar só qualquer termo que ele me traz, né, no geral. Mas tem como você ser mais exato, né? Termo exato, ver se aquele termo existe. Ou então você passar o ID de um descritor, porque todo descritor tem ID. Deixa eu mostrar isso para vocês. Paciente. Olha aqui, ó. Aqui. Ó. Identificador do descritor, tá aqui, ó. 2392 DAO. Esse aqui é o identificador do descritor. Tem esse também aqui, ó. Internacional, esse descritor. Então, se o cara estiver falando em japonês, eu passo para esse descritor para ele. Ele fala, já sei qual é o assunto que você está trabalhando. Tá certo? Então, você está trabalhando com a aceitação do paciente. Tá joia? Então, é uma possibilidade aqui de pesquisar. Aqui nesse site também existe aqui, como vocês podem ver, a possibilidade de você falar, né? Passar falando, usando o microfone, o descritor. Você pode usar a estrela ou o cifrão para pesquisas truncadas. O que significa isso? Digamos que eu não sei se é segurança ou securidade. Então, eu faço só assim, secu, asterisco. Eu quero ver todos os termos que começam com segu. Pronto, aí ele vai trazer todos os termos que tem alguma coisa. Ó, segurança alimentar, foi um bocado, né? Com segu, foi 132 termos. Tem alguma coisa que tem relacionado com segu. Asterisco ou cifrão. Como é que é, Jane? Tem outro que você está trabalhando, segurança do paciente e... Sobre hemovigilância, o ciclo do sangue. Hemovigilância. Digamos que eu não sei exatamente se é hemovigilância ou hemolopatrulha, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí eu posso colocar assim, ó, hemo. Vamos ver o que é que vem. Ó, existem vários termos relacionados, ó. 249. E aí eu posso dar uma pesquisada. Será que existe hemovigilância aqui, esse termo? Será que ele é padrão? Né? Hemovigilância, alguma coisa assim?
Ó, hemovigilância, o que que ele me retornou? Segurança do sangue, ok? Termos alternativos, hemovigilância. Então, digamos assim, o descritor que você pode utilizar mais comum, né, quando você for usar as palavras-chave, para você ter mais acesso às pessoas buscarem seu assunto, né, poderia ser segurança do sangue. Você pode usar hemovigilância também, é um termo alternativo. Também pode usar segurança transfuncional. Se você for traduzir para o inglês, então bota blood safety, ok? Então tem algumas possibilidades. Legal? Dúvidas, pessoal? Não, professor. Maravilha. Então, Beleza. isso aqui é Tá muito tudo tranquilo. importante para você descrever seu trabalho, né? Enfim, às vezes você tem uma noção dos termos para melhor definir o seu trabalho, mas você não sabe se eles são padronizados, definidos assim. E é muito interessante, porque, como eu disse, né? O cara no Japão, ele vai conseguir entender o seu trabalho, né? Às vezes você tem um termo, por exemplo, eu tenho quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu descobri que sinistro significa perigoso, certo? Sinistro não, é esquisito, significa perigoso. Não sei se vocês já falaram isso. Não vai ali não, que é esquisito. Vocês já ouviram isso? Já sim. demais. Sim, Sim, muito. muito. Para mim, não faz sentido nenhum. Eu falo assim, esquisito para mim é uma coisa confusa, maluca, né? É estranha. Mas aí eu descobri que esse esquisito, esquisito, esquisito é assim mesmo. Então, olha só. Se eu quiser colocar como uma palavra-chave do meu artigo esquisito, né? Tá vendo? Esquisito não é esquisito. Não é um termo padronizado. Então, quer dizer que quem fosse ler meu artigo, tava lá, esquisito. Aí o cara ia falar, pô, não faço ideia do que significa. Entendeu? É dentro do Brasil mesmo. Eu, como não sou paraibano, não ia entender. Agora, se eu colocar perigo, Mas a gente pode padronizar as próprias palavras de um resumo de um artigo, não? você pode escrever num resumo, tal palavra significa isso, né? Tal, né? Você descrever só para palavras. Às vezes você não tem nem tanto espaço para fazer isso, né? Em vez de você ficar gastando tempo e espaço do seu artigo criando um glossário, né? Explicando as palavras, talvez seja interessante você usar as palavras já mais padronizadas, né? Eu mesmo, quando no meu doutorado, eu criei um glossário dentro da minha tese, para explicar algumas palavras que eu criei. Eu criei umas palavras meio doidas, sabe? E aí eu precisava definir o que é que significava tal palavra, para não ficar sempre usando a descrição grande, eu criei uma palavra. Eu criei uma palavra chamada... como é que se diz? Deixa eu voltar. Eu redefini a palavra similaridade. Certo? Neurosimilaridade, eu defini essa palavra. Aí, não é uma palavra comum, neurosimilaridade, entendeu? Então, eu defini lá esse termo, lá no meu resumo, na minha introdução, e usei durante toda a minha tese, esse termo. Mas, às vezes, você não tem espaço, né? Na tese, você tem 200 páginas para escrever, mas você não tem espaço, então é bom usar os termos já padrões. Eu coloquei agora perigo, olha só. Então, em vez de usar perigo, eu pude usar alarminas, ameaças, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui está gestão de segurança, ok? São alguns termos relacionados. Gestão de perigos, né? Em vez de colocar só perigo, eu colocaria gestão de perigos. Professor, Sim? só tem esse site que a pessoa pode procurar os termos padronizados ou existem outros também? Existem outros também. Esse site aqui é o principal na área de saúde, né? Eu trouxe para vocês, porque vocês, a maioria, são da área de saúde, né? Mas, por exemplo, eu sou da área de computação. Aqui, se eu for procurar, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui template. Pronto, ele vai dizer que não existe,
mas, né, sei lá, código fonte. Ó, esse é um termo super comum na área da computação e ele não é padrão na área da saúde. Então, né, eu teria que usar aí outro descritor. A maioria das revistas, dos congressos, eles utilizam os termos dessa base aqui. Por isso que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Ajuda no processo de vocês serem aceitos, né? Depois que vocês estiverem escrevendo para um congresso, o cara vai ler lá as suas palavras-chave, enfim, às vezes o descritor do seu artigo você tem que registrar lá, e você, usando termos que não são padrões, ele vai dizer assim, não, eu não quero esse trabalho, não estou entendendo nada, não estou entendendo os descritores dele, entendeu? Tá certo, professor. Obrigada. Entendi sim. Show de bola. Vambora. O descritor tem que estar presente na pesquisa? Tem que estar descrito lá? Então, existem veículos de publicação que solicitam que você cite os escritores. E aí você vai precisar verificar se os que você está usando existem de fato, né? Como eu comentei, né? São padronizados. Às vezes você, para definir as suas palavras-chave do seu artigo, você usa descritores, né? Usa descritores que existem, ok? Também no processo de busca, você vai usar descritores que existem também. Você vai procurar um artigo, né? Imagina que eu quero procurar um artigo sobre perigo em João Pessoa. Eu não vou colocar esquisito. Por que eu não vou procurar artigos com palavra esquisito? Porque esquisito não é uma palavra, não é um termo padronizado. Se não é um termo padronizado, ninguém usa esse termo para escrever um artigo. Entendeu? Quero chamar a atenção. Aí se eu pesquisar artigos com esquisito, vai voltar nenhum artigo, ou poucos artigos. Entendeu? Quero chamar a atenção. Até para a busca de artigos de escritores é importante. Entendi, professor. E o senhor é de onde que o senhor não sabia esse termo esquisito? Eu sou de Brasília. Ah, tá. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Um dia desses, eu estava andando ali na Epitácio Pessoa de camelo, sabe? Tu acha isso esquisito? Camelo na cidade. Camelo é em deserto, não? Não, camelo é com pedais e roda. Bicicleta seria? A Camelo? bicicleta. Exatamente. Camelo? Não, eu tava assim, processando aqui na cabeça como que o senhor estaria andando de camelo em João Pessoa. Aí eu, Pois como é. assim? Que aqui nem tem. Em Brasília, bicicleta é chamada de camelo, né? Aí eu falo assim, andar de camelo em João Pessoa é esquisito, né? Por quê? Porque pode ser perigoso. Vamos embora. Só comentando um pouquinho com vocês. Bora, vamos lá, vamos continuar o assunto. Depois que eu falei dos descritores, agora eu vou falar sobre critérios de inclusão e exclusão. Gente, presta atenção nesse momento, porque tem muita gente que erra nisso aqui, tem dificuldade, não compreende o que é critério de inclusão e exclusão, tá? É muito importante. Se você souber escrever sobre isso, sua pesquisa já é aceita e muito fácil. Se você não souber escrever sobre isso, sua pesquisa vai ser rejeitada muito fácil aí, né? Quando você for publicar aí em um evento, né? Relativo, né? É um evento de qualidade alta. Beleza? Então, presta atenção aqui, importantíssimo. O que são os critérios de inclusão e exclusão? É aqueles critérios que servem para você fazer a seleção dos seus artigos, dos seus dados, das suas fontes. Tá bom? A inclusão, os critérios de inclusão estão associados ao objetivo e à pergunta norteadora. Tá certo? Então, por exemplo, se minha pergunta norteadora foi sobre o uso de camelos em João Pessoa, né? Então, eu quero incluir na minha pesquisa, eu quero adicionar na minha pesquisa, pegar informações que estejam relacionadas à minha pergunta, né? Ao meu objetivo. Ok? E aí, dentro dos critérios de inclusão, normalmente a gente também vai definir a linguagem, tá? Então, eu quero artigos, né? Dados, informações, enfim. Eu falo muito artigo, né? Artigos em português, em inglês, em espanhol, certo? Eu vou definir qual é de onde vêm esses artigos. Então, a linguagem é um critério de inclusão. A data,
tá? Então, porque data e linguagem estão associados ao objetivo, né? Então, a data, eu quero os artigos dos últimos 5 anos, eu quero os artigos que foram publicados no dia 7 de setembro, certo? Uma data específica, um intervalo. Então, esse aí é a data. E inclusão também é o que aborda, o que eu quero que os artigos abordem. E aí está a relação com os descritores, tá certo? Então, como é que eu vou falar o assunto que o artigo deve abordar? Usando os descritores. Eu falo, tem que ter tal descritor, tá certo? Tem que ter tal termo. Beleza? Então, isso são critérios de inclusão. O que são os critérios de exclusão? Dado o volume total dos artigos que foram inclusos, eu agora quero fazer um recorte, quero tirar. Então, dado que eu selecionei, eu quero tirar. O que eu quero tirar desse conjunto? Incompletude, né? Artigos que não estejam completos, né? Completude, no caso, é um critério de exclusão. Se está completo, não está? Tem 2 páginas, 3 páginas, só tem a capa, eu quero só o que tiver completo. Disponibilidade, então, eu quero artigo que seja gratuito, você tem acesso a ele, ou tem que pagar, né? Isso aí é um critério de exclusão. Normalmente o pessoal utiliza isso, né? Se disponível ou não ser. Ou então, eu quero que ele seja único, né? Não quero artigos duplicados. Dado que eu peguei vários artigos, eu quero só os que não sejam duplicados. Isso é a relação à disponibilidade, se tem só 1, 2 ou 3, tá? E qualidade é um critério de exclusão. Eu peguei tudo e agora eu dou uma olhadinha. Opa, eu quero só artigos que foram publicados em evento de qualidade X, Y, né? Eu acho que vocês vão estudar mais na frente, em outro momento, a questão do qualis, tá certo? Então, artigo qualis 1, qualis 2, etc. A1, A2, A3. Beleza? Deu para Professor, entender? Oi, fala. o senhor poderia repetir esse primeiro de exclusão, que é o recorte do volume da resposta da inclusão? Então, isso aqui é a definição do que é um critério de exclusão. Um critério de exclusão é o que recorta, é o que diminui o volume da resposta da inclusão. Digamos que eu peguei aqui, eu quero prontuários de pacientes do HU, certo? Que tem Covid, ok? Acometidos com Covid. Eu quero isso. Então, vai vir centenas de prontuários, né? Um monte de prontuário ali e tal, fichas, etc. E aí, agora eu quero excluir, eu quero tirar daqui, desse conjunto. É porque algumas pessoas, às vezes, pensam que a exclusão é outro grupo. Ou então, por exemplo, que eu vou deixar de pegar alguma coisa. Na verdade, eu pego tudo e depois eu tiro. Lembra lá naquela tabela que eu apresentei para vocês, como exemplo? Tinha lá, justificativa de exclusão. Quer dizer que eu peguei, eu li o artigo e tirei. Tá? Então, é o critério de exclusão. Eu só estou definindo o que significa excluir. Exclusão, nesse caso, é um recorte, diminuir o volume que já tenho. Joia? Joia. Beleza. Obrigada. Aí quais são os critérios que eu posso estar relacionado à exclusão? Completitude, disponibilidade e qualidade. Tranquilo? Segue isso aqui que não erra. Né? Pega isso aí para treinar. Né? Então, por exemplo, eu peguei um prontuário que não está completo, exclui. Eu peguei um prontuário que, para eu usar ele, eu tenho que pagar, exclui, é a questão de disponibilidade. Eu peguei um prontuário que foi feito por fulano de tal, e não tem qualidade, né? Enfim, eu queria um que fosse feito por fulano de tal. Essa é a relação de qualidade, tá certo? Então, são critérios de exclusão e inclusão. Show de bola? É porque às vezes a pessoa confunde data, Show de bola. pensa que... Show de bola. Aqui é batendo no gol aqui direto. Ó, às vezes a pessoa confunde data com exclusão. Eu coloquei aqui, nos últimos 5 anos foi meu critério de exclusão. Não, foi critério de inclusão. Beleza? Porque está associado ao seu objetivo. Marca isso na sua cabeça. Se está relacionado ao meu objetivo, é critério de inclusão. Se está relacionado a diminuir o que eu já tenho, é critério de exclusão. Show? Bora. Bora, tá bom? Vamos mesmo. Vamos. Aqui é até
até sangrar, o nariz descendo de sangue. Ai, tá bom, professor. Bora. É porque eu acho que eu até já passei de 1 hora já. Ó, tá vendo? A gente se diverte e o tempo passa. Bora. Gente, aí é o A seguinte, sua como é que eu aula, vou... professor, não tem tempo não. A sua aula, olha, a gente passa a noite todinha e a gente não vê nem a hora. Obrigado. Estão Você é gostando, um gente? Dá o professor que feedback. é um gênio mesmo, né? Dá o feedback, tá bom? Tá bom? Tá difícil? Tá fácil? Professor, você é Tá um ótimo. gênio, Olha. Tá, beleza. né? Obrigado. Gênio, gênio, gênio. Obrigado. Bora, trabalhando. Chega de amassar o ego do professor. Bora lá, operadores. Como é que eu vou fazer para operar, manipular, mandar na minha pesquisa, na minha busca, né? Eu vou usar alguns operadores. Os principais operadores aqui a gente tem são os booleanos, né? É o AND, o OR, NOT. Serve para, por exemplo, você dizer, eu quero isso e isso. Eu quero dados que falem sobre crianças e sobre adultos, entendeu? Artigos que falem sobre segurança do paciente e João Pessoa, entendeu? Eu quero isso e isso, entendeu? Então, tipo, qual operador que eu vou usar? Eu vou usar o AND, normalmente é em inglês, tá? Ou então eu quero isso ou isso, então eu vou usar o OR. Eu quero isso e não quero tal coisa, eu vou usar o NOT, ok? Normalmente é em inglês. Aqui tem um exemplo aqui embaixo. Eu vou usar as aspas também, é um operador para definir o meu termo, definir a minha sentença. Então, tudo que estiver entre aspas é o termo, é a sentença que eu estou procurando. Existem alguns lugares que utilizam o sinal de mais ou menos, que funciona da mesma maneira do AND, e o NOT seria tipo isso, a soma. Existem algumas fontes que você vai utilizar esse tipo de operador, mais e menos. Tem o asterisco e o cifrão, que é o exemplo ali que a gente acabou de usar nos descritores, que serve para completar o termo. Então, às vezes eu não sei o termo por inteiro, eu uso o asterisco e o cifrão. Tá certo? Aí eu tenho exemplos aqui, ó. Eu coloquei busca em base de dados e metodologia científica e não computação. Então, essa minha pesquisa, essa minha sentença aqui, é o que está definindo a minha pesquisa, né? Essa minha sentença aqui, esse é meu comando, né? Está definindo a minha pesquisa. Eu quero todos os artigos que tiverem busca em base de dados e metodologia científica e não tenha computação. Se tiver computação, não quero. Tá certo? Então, eu defino a minha pesquisa, a minha busca com esse conjunto, né, de operadores. Professor, busca em base de dados é um termo padronizado? Possivelmente não, certo? Busca em base de dados possivelmente não é definido, né? Eu teria que verificar aqui lá no meu... deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui, rapidamente, por curiosidade. Se eu colocar aqui, busca em base de dados. Ó, tá vendo? Não encontrei nenhum, não é padronizado isso. Então, se eu fizer uma pesquisa do jeito que eu coloquei ali, possivelmente eu não vou achar nenhum artigo. Porque não é comum as pessoas definirem o conteúdo do artigo deles como busca em base de dados. Deu para entender? As pessoas não definem o artigo dessa maneira. Não é padrão isso? Deu para entender aí, galera? Sim. Show de bola. Olha aí, ó. Ali embaixo tem um outro exemplo, ó. Aí eu coloquei um asterisco, porque pode ser metodologia, pode ser método, pode ser metodológico, certo? Botei asterisco, qualquer coisa, mas ciem, asterisco, então pode ser científico, cientista, ciência, tá buscando. Menos computação, beleza? Então tem algumas bases, né, algumas fontes de informação que você pode fazer a sua consulta dessa maneira. A gente vai fazer alguns exemplos tá, já já. Vamos lá, segue o caminho da roça. Olha só, a gente tem aqui as bases de dados, tá? Mais utilizadas na área de vocês, na área da saúde. Vocês podem pesquisar na internet, colocar www e procurar elas, né? Tem aí Scopus,
PubMed, Cielo, Lilacs, a BVS, né, a Biblioteca Virtual da Saúde, o Sinal, certo? O Google Acadêmico, né, quem já usou, ok? E essas bases de dados, elas contêm dentro delas artigos, teses, dissertações, revistas, né? Tem vários dados, a gente fala assim, né? Várias fontes de informação, ok? Então, você pode pesquisar cada uma delas e ver o que é que tem em cada uma delas, beleza? Ou, aqui é a minha sugestão, vocês podem usar o periódico da CAPES, está aqui, ó, aparecendo aqui na parte do seu monitor aí, o link aqui, acessar o periódico CAPES e pesquisar, usando os descritores, etc., do jeito que eu mostrei anteriormente, que ele vai já buscar em boa parte desses bases de dados, tá certo? Ele já vai buscar aí os artigos, as revistas, etc., que estão em boa parte dessas bases de dados, tá bom? Eu vou fazer um exemplo. Em especial, eu quero chamar a atenção que existe a necessidade, né, o CAPES ele é do governo, né, o periódico CAPES e tal, e existe a necessidade de você fazer o acesso pelo CAFE, tá vendo aqui embaixo, ó, CAFE, uma maneira de você ter acesso a uma maior quantidade de artigos, alguns vão ficar bloqueados se você não fizer acesso por ele, tá certo? Eu vou mostrar bem direitinho como é que se faz. Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui nesse link. E aqui é o site aqui do Periódicos CAPES. Certo? Vocês estão vendo aqui? Digam sim. Eu tô Estou sim. Maravilha. Estou aqui no Periódico CAPES. Para ter acesso pelo café, é aqui, tá? Eu estou no acesso livre. Para acesso pelo café, você clica aqui. E aí você vem aqui, seleciona a sua instituição. Por exemplo, eu sou do IFPE. Certo? E aí você faz o login e senha, tá? Da sua instituição. No caso, como eu sou servidor do IFPE, eu tenho acesso pelo IFPE. Vocês que são alunos da UFPB, da ETS, né? Vocês vão ter que acessar aqui e procurar aqui. Deixa eu ver se tem UFPB. Eu imagino que sim, ó, UFPB. E aí colocar login e senha, né? O login e senha, muitas vezes, é a sua matrícula e a senha que você usa para acessar Muitas vezes é esse mesmo, sabe? É a matrícula que vocês usam para acessar o ambiente de vocês, qual é o nome mesmo? É o Cigarra, pronto. Normalmente é isso. Deixa eu ver se a ETS tem um acesso específico. Acho que não. Normalmente é isso. Se não for essa senha, aí vocês têm que ir lá pro pessoal do CTI para eles cadastrarem vocês no café, tá bom? Mas não tem dificuldade, não. É só uma maneira de vocês terem acesso maior. Eu vou aqui no acesso livre mesmo, tá bom? Acesso livre, que é o pessoal que, digamos assim, não está em nenhuma universidade e quer pesquisar algum assunto. É aqui, ó, acessei. Periódicos, CAPES, Gov. Show de bola? Aí eu vou aqui pesquisar um assunto. Eu posso definir aqui um periódico, uma lei, uma base. Vou aqui na pesquisa de maneira geral, avançada. Avançada. Vou mostrar aqui como se faz. Aqui eu vou colocar o termo que eu quero pesquisar. Eu ainda posso definir aqui título, autor, assunto, onde eu quero encontrar esse termo. Vou colocar em qualquer lugar. E aqui o termo que eu quero pesquisar. Aqui eu já estou me sugerindo aqui metodologia. Mas, por exemplo, digamos que eu quero ver aqui segurança do paciente. Ok? Aí aqui já tem aqui, ó, and or not, tá vendo? Que eu mostrei para vocês. Uma maneira de você colocar mais detalhes, né, na sua pesquisa. Eu quero segurança do paciente e científica, tá certo? Então, aqui adicionando aqui mais um termo, mais um comando, né, um termo na minha pesquisa. Esses termos, eu pesquiso aqui no desk, tá bom? Lá no desk ou no mesh. Eu pesquiso esse termo para ver se ele realmente é padronizado, porque, como eu te falei, né, se eu colocar aqui busca em base de dados, aí não vai ser possível, tá certo?
Legal aqui que no periódico CAPES, ele já tem essa interface aqui que facilita, tá? Mas se você for, em especial, na Scopus, na PubMed ou na Cielo, vai ter uma interface um pouquinho diferente. Aqui na CAPES, ele vai ter uma interface aqui, né, agradável, eu gosto dessa tipo de interface, mais fácil, tá certo? Mas ele funciona também do mesmo jeito, né, com esse end, né, esses operadores, etc. Aqui a gente tem aqui outros filtros, né? Lembra que eu podia falar sobre filtros, né? Essa fonte de informação eu posso analisar, que ela tem filtros em relação à data. Ó, posso colocar aqui nos últimos 5 anos, ok? Então, eu quero os artigos que tiver busca em base de dados e científica nos últimos 5 anos. Eu posso definir aqui o tipo, eu quero imagens, eu quero artigos, quero imagem, né? Quero livros, eu quero artigos. Eu posso definir aqui o idioma, inglês, alemão ou qualquer idioma, data de início, fim, e assim vai. Certo? Certo, professor. Em especial, não faz muito sentido você colocar data de início e fim, se você já está colocando data de publicação, né? Mas, às vezes você quer colocar, né? Coloco para buscar. Vamos ver o que é que saiu. Nada, né? Não saiu nada por quê? Porque, como eu falei, né? Deixa eu apagar aqui. Como eu falei, eu coloquei busca em base de dados. É o tipo do termo que não existe, né? Vou colocar aqui metodologia. E cadê? Carregando. Ixi, minha internet tá ruim, viu? Ah, metodologia científica. Buscar. Pronto, beleza. Olha só. Aí vem aqui a resposta, ó. Aqui tá a pergunta, e aqui embaixo tem a resposta. No caso, ó, foi encontrado 1 de 10. Aqui, quer dizer, digo, na primeira página tem os primeiros 10 de 17 mil. Tem 17 mil artigos que falam sobre metodologia científica. Tá aqui, ó. O artigo, posso clicar e ler. Tá aqui texto completo, tem um resumo, apresenta aqui os autores, tudo direitinho. Tá vendo? Eu posso colocar aqui ainda para ordenar, se eu quiser, ó, de data mais recente, do que foi mais acessado, as pessoas viram mais, alguma coisa nesse sentido. Coloquei agora do mais recente. Né? Então, aqui, ó, dezembro de 2022. Esse artigo ainda vai ser até publicado, né? Deve estar num processo aí de publicação, né? Já está aqui, disponível aqui esse artigo. Aí, 2020, ó, tal. Então, voltou aqui 17 mil artigos. Aí, em especial, olha que legal, aqui nessa parte da esquerda, mostrar apenas periódicos, no caso, né, periódicos seria eventos que têm publicações, né, tem os anais, que são revisados em pares. Eu quero aqui só mostra os artigos, livros, né, a gente pode filtrar, tem 23 teses. Aqui, pelo tópico, Brasil, etc., também posso fazer essa filtragem, tá vendo? São outras filtragens que a gente tem por autor, por data de publicação, né? Eu não tinha colocado, posso colocar. Aqui, por coleção, ok, ó. A Cielo está aqui envolvida, tem outras bases também, né? Eu coloquei as principais, mas também teve aqui a PubMed, ó. Aqui a PubMed também está aqui sendo incluída, certo? Enfim, tem várias outras. Que eu já acho, assim, os periódicos CAPES uma boa fonte para vocês, uma boa base de dados para vocês, já usar elas. Aí tem o idioma, você pode filtrar, título também do periódico, por exemplo, eu quero só do periódico que chama Biomédica, tal. Enfim, beleza? Deu para pegar a ideia? Dúvidas? Sim, Fala. peguei a ideia. Deu para pegar. Sim, Sim, professor, professor, mas eu nenhum achei um momento. pouco difícil. Difícil? Não tem problema, a gente explica aqui, ó. É só acessar o site. Né? Acessar o site, periódicos, aí vem aqui, ó, busca avançada. E coloca o termo que você quer. Eu quero saber artigos
sobre saúde. É porque não é muito minha área, né? Eu coloco os termos bem besta, né? Saúde escolar. Quero saber todos os artigos que tem a saúde escolar. Aí vai ter aqui, ó. Tem 6.000 artigos que falam saúde escolar, ó. Até no título desse artigo tem. Saúde escolar em construção. Aí você, não, eu quero só dos últimos 2 anos. E busca. Certo, Pronto, professor, e aí que tem esse nome assim, ENDE, né? Quando o senhor fez aqui a pesquisa, ficou esse nomezinho aqui na frente. E o senhor tá ENDE. até com a seta aí, sim. Sim, eu estou dizendo que eu quero saúde e escolar. Eu quero esses 2 termos. Sim. Se eu colocar o quer dizer que pode ser ou um ou outro. Se tiver só um deles, está valendo. Se tiver só um deles, está valendo. Entendeu? Um ou outro. Se tiver os 2, maravilha. Mas porque o ENDE ele é mais... Ou então, por exemplo, eu quero saúde e não quero escolar. Não quero escolar. Tá vendo? Certo. Deixa eu dar uma ligadinha nessa luz. Agora eu tô sabida. Pronto, agora eu tô sabida. Show de bola? Assim, o periódico CAPES ele é muito legal. Agora eu fiquei sabida. Tá sabida? Tem que treinar, tem que testar. Agora tô. E aí, ó, agora eu tô sabida. Aí você tem aqui, né, a possibilidade, você vai clicar nos artigos, cliquei, e vai buscar eles, né? No caso, eu estou usando o acesso livre, não sei se esse artigo aqui eu posso pegar. Vocês estão vendo ainda, né, a tela do artigo agora? Sim. Estou vendo. Sim. Mas eu queria mostrar outra tela, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar outra tela para vocês. Eu cliquei para abrir o artigo aqui. Deixa eu ver. Não consigo, não. Tudo bem. Quando você clica no artigo, vai ter a opção para baixar ele assim, fazer download. Então, aí você baixa, tá? Clica assim, promoção e tal, aí clicou, aí vai ter a opção de fazer o download também. Enfim. Tá joia? Exibir online, tem ainda a opção aqui de exibir online. Ah, tá aí, ó. Aí tá aí, ó. Eu cliquei aqui para exibir online, vocês estão vendo aqui, ó. Se quiser ler assim o artigo. Mas o ideal é baixar o artigo, certo? Porque depois, enfim, depois você vai ter mais dificuldade de encontrar depois. É melhor que baixar tudo. E assim vai. Beleza, vamos lá. Então... Beleza. Bora lá, só faltam mais 20 slides. Ó, durante a pesquisa, a busca por dados, vocês têm que deixar tudo registrado, tá, gente? No papel e lápis. Às vezes a pessoa vai lá pesquisando, aí, eu vou mudar de tal data para tal, né? De tal intervalo. Eu quero trabalhar só com um determinado termo. Você tem que deixar tudo registrado, para que a pessoa seguindo seu passo a passo consiga a mesma quantidade e os mesmos artigos, entendeu? Então, tipo, por exemplo, você fez uma seleção e aí teve 10 artigos, né? Selecionou 10 artigos. Se eu quiser fazer essa mesma seleção, eu tenho que conseguir, na minha casa, acessando aqui. Então, você registra tudo. Os descritores, os critérios de inclusão, exclusão e os filtros que você utilizou na sua pesquisa. Também é muito interessante anotar os metadados, a gente chama assim, né? Como autoria, né? No caso, quem foi que fez essa pesquisa? Foi eu, Eugênio. Foi no dia 7 de outubro, né? Foi no dia 8. Enfim. Eu usei... qual fonte que eu utilizei? Foi os periódicos da CAPES, né? Para pegar os artigos. Não, fui direto na Scopus, tá certo? Então, eu fui direto na PubMed. Isso você tem que anotar também. Então, eu usei tais descritores, em tal fonte, tal data, e assim por diante. Anota tudo isso aí, que é muito importante. Beleza? Para que outras pessoas possam refazer essa busca e conseguir os mesmos resultados. Joia? Tudo certo. Tudo certo. Gente, falei assim, só o suprassum. O ideal é que vocês testem, treinem, tá certo? Façam a pesquisa de vocês, bem organizadinho, definam os critérios, os descritores, façam a pesquisa, peguem os artigos, tá bom? Aí discutam um pouquinho sobre isso. Aposto que vocês vão ter nas pesquisas de vocês algum trabalho relacionado à revisão de literatura, isso é muito comum. Só que às vezes a pessoa não faz com o vigor científico que deveria, né? Eu fiz uma revisão de literatura e não encontrei nada que falasse sobre tal assunto. Será que você seguiu rigorosamente, né? Não é porque você não encontrou no YouTube, por exemplo, às vezes o cara fala, botar no YouTube, como fazer, por exemplo, né? Como fazer canja.
Aí, não achei nada no YouTube. Então quer dizer que ninguém sabe fazer canja? Entendeu o que eu quero chamar a atenção? Se você seguir o rigor científico e falar depois, olha, realmente eu não achei nenhum artigo que falava sobre tal assunto. Eu usei os descritores padrões, eu coloquei os meus critérios e nenhum artigo atendeu. Então, olha que legal, eu tenho aí uma pesquisa totalmente original. Nenhuma outra pesquisa está correlacionada, entendeu? Ou então, às vezes, você está querendo achar uma correlacionada e se você não fizer rigorosamente correto, né, seguindo esse passo a passo de escritores padronizados, indo para as bases corretas, né, por exemplo, periódico CAPES, isso aí vai dificultar bastante no seu trabalho. Joia, tentei falar com vocês em 1 hora, acabei estourando um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham conseguido absorver, tá, o assunto, e qualquer coisa, tá aí o meu contato, né, tem meu e-mail, a gente tem agora um Google Classroom, eu vou colocar essa videoaula que está sendo gravada, e esses slides também lá, para vocês poderem pesquisar, etc. E aí, quem tiver alguma dificuldade, alguma necessidade, assim, uma curiosidade, quiser bater papo, bota lá, comenta, curte, compartilha, a gente conversa por lá, tá bom? Alguma coisa, pessoal? Tudo certo, professor. Como a gente vai ter alguma coisa, professor? Um gênio desse, né? Um homem que fala macio, sabe falar, tem